Imaginem perder a internet inteira do dia para a noite. Nossa, um pesadelo total. Pois é, tipo, todo e qualquer servidor global sofre um colapso simultâneo. Uhum. Os bancos de dados são apagados, a nuvem desaparece e todo o conhecimento acumulado da nossa civilização de repente fica inacessível. É o fim do mundo como a gente conhece. Exato. Agora imaginem que a única forma de recuperar esse conhecimento seja, tipo, colocar um punhado de discos rígidos físicos dentro de uma mochila. E correr. E correr pela própria vida. Atravessando um continente a pé, fugindo de um império inimigo. Parece até roteiro de filme distópico, né? Muito. Mas olha, algo incrivelmente parecido aconteceu no ano de 1453. Com certeza. E foi esse evento caótico que, de forma meio torta, acabou criando o mundo moderno. Eu tô muito animada para entrar nisso hoje. E é bom estar animado mesmo, porque essa fuga desesperada com o conhecimento debaixo do braço é o ponto de ignição da nossa análise profunda de hoje. Uhum. A gente vai mergulhar na transcrição de uma aula universitária fascinante de ciência política. O objetivo dessa nossa exploração é investigar o momento exato em que a humanidade deixou de ser uma mera plateia passiva dos deuses, sabe? Sim, e decidiu subir no palco. Exatamente. O momento em que o indivíduo moderno de fato nasceu. E eu tô bem focado em destrinchar isso com quem está nos ouvindo. Então, bom, para quem nos ouve entender a gravidade disso, a gente precisa dar um passo atrás. Claro, o contexto é tudo. Porque antes dessa queda dos servidores, em 1453, como era a vida mental de uma pessoa comum na Europa? Era bem diferente. Lendo o material, dá a impressão de que a humanidade inteira vivia sob um roteiro de teatro que já estava escrito e carimbado. Aí tava mesmo. O que imperava até ali, durante toda a Idade Média, era a visão de mundo puramente teocêntrica. Teocêntrica. Isso. Teo significa Deus. Ou seja, Deus no centro de todas as coisas. Uhum. A justificativa para a existência humana, para a política, para as leis da natureza e até para a hierarquia social, vinha sempre de cima para baixo. Era uma ordem externa, né? Inquestionável. Totalmente inquestionável. Se uma pessoa nascia servo num feudo, essa era a vontade divina e ponto. Não tinha aquela ideia de, vou trabalhar duro e subir na vida. Não, de jeito nenhum. Não existia o conceito de mobilidade social ou de direitos individuais baseados no simples fato de ser humano, sabe? O indivíduo era só uma engrenagem pequena operando dentro de um relógio divino gigantesco. Perfeito. É uma ótima analogia. O foco não estava na engrenagem, estava no relojoeiro. Então, o instinto básico para entender qualquer problema era sempre olhar para o céu. Sempre. Se a colheita falhava, a culpa ou a solução estava lá no divino. Mas aí acontece o grande abalo sísmico que o nosso material destaca. A queda de Constantinopla. Isso. A cidade que hoje a gente conhece como Istambul, a fonte menciona que Constantinopla preservava intacta a matriz helênico-romana. Uhum. Eu entendo as palavras separadas, mas, tipo, o que isso significa na prática para as pessoas daquela época? Bom, significa que Constantinopla era o último grande cofre de segurança do mundo antigo. Cofre de segurança, gostei. É que, enquanto a Europa Ocidental passou séculos naquela fragmentação da Idade Média, perdendo muito do seu acesso direto aos textos originais da Antiguidade, Constantinopla guardou tudo. guardou tudo. Funcionava como uma biblioteca monumental, contendo, os maiores sucessos do pensamento grego e romano. Caramba! A gente está falando dos manuscritos originais de Platão, os tratados de Aristóteles, a filosofia, a matemática, a literatura que sustentaram impérios inteiros. Um acervo bibliográfico simplesmente maravilhoso que o resto da Europa quase tinha esquecido, né? Ou só conhecia por traduções muito fragmentadas, cheias de filtros. E aí a gente chega em maio de 1453. Um momento crítico. Sim, os turcos otomanos, sob o comando de Mohamed II, batem à porta. A fonte relata uma batalha brutal. Foram quase 60 dias de cerco pesado, uma coisa apavorante. Imagina o desespero de estar lá dentro, né? O rei da época, Constantino XI, cai em combate. O império ruindo ali na frente deles. O chefe militar mais capaz da cidade também morre.
a cidade que parecia impenetrável é tomada. E essa invasão força uma decisão drástica, né? Que é a nossa fuga com os discos rígidos. Exato. Os cidadãos de Constantinopla, especialmente a elite intelectual, os monges, os estudiosos, eles percebem uma coisa. Que o modo de vida deles ia acabar. Isso, a cultura, a religião deles sofreriam uma mudança radical e coercitiva sob o domínio do Império Otomano. Então ocorre uma verdadeira diáspora. Um êxodo em massa. Um êxodo em massa em direção à Europa Ocidental, com um foco muito, muito especial na região da Península Itálica. E aqui entra bem a nossa analogia da mochila, né? Porque eles não fugiram de mãos vazias. De jeito nenhum. As pessoas empacotaram o que tinham de mais sagrado, essa tal matriz cultural helênico-romana. Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino. Eles levam o backup do sistema operacional antigo. Um sistema incrivelmente sofisticado. E quando eles chegam na Itália, que já estava ali começando a sair da Idade Média, eles meio que conectam esses arquivos na rede nova. É um choque cultural massivo. E isso não é só o renascimento de textos velhos, é o renascimento histórico mesmo, com R maiúsculo. Sem dúvida. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque pelo que a fonte aponta, esses textos começaram a ser lidos com uma interface totalmente nova, certo? Certo. O fascinante aqui é que o eixo do mundo se deslocou. Como assim? Quando esses textos antigos chegam à Itália e começam a circular entre os pensadores europeus, eles não são lidos apenas para reafirmar a religião. Ah, entendi. Os intelectuais da época começam a usar a lente do antropocentrismo. Antropo, né, relativo ao homem, ao ser humano. Então a gente sai do teocentrismo, com Deus no centro das explicações, e entra no antropocentrismo. Com o ser humano sendo colocado no centro do palco. O foco da investigação deixa de ser só a vida após a morte, sabe? E passa a ser o potencial humano. Exatamente. A capacidade racional, a experiência da vida aqui na Terra, no agora. Nossa, isso nos leva a um quebra-cabeça bem intrigante. Qual? É que, se o foco agora é o ser humano, a gente precisa definir o que é esse ser humano moderno. O material da nossa análise ressalta o surgimento de um tal de indivíduo universal. O indivíduo universal. Como esse cara novo do Renascimento se diferenciava de um cidadão da Grécia Antiga ou de um camponês feudal? Afinal, eram todos humanos, né? Eram todos humanos, mas a diferença está na forma como o direito de existir e de atuar no mundo é justificado. Explica melhor. Na antiguidade, a sua identidade dependia quase que exclusivamente da sua geografia e da sua relação com a polis, né, a cidade-estado. Tipo em Atenas. Isso. Em Atenas, ser um indivíduo de direitos significava ser homem, nascido lá e livre. Era excludente. E na Idade Média? Na Idade Média, a definição era teocêntrica, como a gente falou, e muito ligada à posse da terra ou à servidão. Tá, e o Renascimento muda isso como? O Renascimento introduz a ideia de que o indivíduo tem valor e direitos baseados puramente na sua capacidade de usar a razão. A racionalidade se torna o grande nivelador. Ok, vamos desvendar isso. Porque é nesse ponto que o nosso material de origem apresenta uma das histórias mais curiosas que já cruzaram as nossas análises. Ah, eu sei bem de qual história você vai falar. Conta que Descartes, que era militar na época, estava lá deitado na cama dele, possivelmente exausto, tentando descansar. E aí a paz dele acaba. Acaba. De repente, ele começa a ser atormentado pelo zumbido de um inseto. O professor, na transcrição da aula, até dá um toque bem brasileiro e chama o inseto de muriçoca. A famosa muriçoca. A situação doméstica é cômica, né? Mas o desfecho é um marco do racionalismo. Sério, eu ri lendo. É que o Descartes, irritado com a muriçoca zumbindo no escuro, percebe que não consegue acertar o inseto de forma aleatória. Ele precisa de método. Então, olhando para o teto, ele imagina uma série de linhas retas se cruzando, formando uma grade. Uma grade no teto do quarto. Isso. E ao observar os cruzamentos dessas linhas, ele cria um sistema tático para mapear as coordenadas exatas e a trajetória do inseto pelo ar. Pera aí. Então, uma simples muriçoca zumbindo no ouvido ajudou a inspirar a base do racionalismo moderno. Ajudou a inspirar a base da geometria analítica, o plano cartesiano. O mesmo gráfico de eixo x e y que atormenta estudantes de matemática até hoje. O próprio.
Aquilo que nasceu de uma necessidade prática e muito irritante virou a base da matemática moderna. Nossa, genial! Mas olha, o professor na aula vai muito além da matemática espacial. Para onde ele leva isso? Ele usa essa anedota para ilustrar a essência do pensamento de Descartes, essa mesma mente tática que organizou o espaço físico para resolver um problema prático, decidiu organizar o espaço da existência humana. Caramba! Descartes queria encontrar uma única verdade indestrutível, sabe? Algo de que ele não pudesse duvidar de jeito nenhum. E aí chegamos no famoso axioma, Exato. o cogito ergo sum, penso, logo existo. Mas, me deixa jogar um pouco de ceticismo aqui, porque acho que muita gente que nos ouve pode ter a mesma dúvida. Pode jogar qual a dúvida? O ato de pensar aqui não é apenas ter pensamentos aleatórios, certo? Tipo, eu passo horas deitada no sofá pensando no que eu vou comer no jantar ou lembrando de um filme. Uhum. Isso atesta minha existência como indivíduo moderno? É sobre ter uma voz constante na cabeça? É uma ótima pergunta. O professor na fonte tem o cuidado de destrinchar exatamente a raiz latina do verbo cogitar para evitar essa confusão. Ah, então cogitar não é só devanear. Não ter devaneios passivos sobre o jantar não é o que Descartes queria dizer. Cogitar no sentido filosófico exigido por ele é o ato ativo e rigoroso de questionar, de indagar a realidade. É a dúvida metódica, então. Isso, a dúvida metódica. Descartes decidiu duvidar de tudo, dos seus sentidos, do mundo ao redor, até do seu próprio corpo. Nossa, ele foi longe. Foi. E a única coisa da qual ele não conseguia duvidar era do fato de que ele estava duvidando. Claro, porque se tem alguém duvidando, tem que existir um alguém ali para realizar a ação da dúvida. Perfeito. A dúvida é um ato do pensamento. Portanto, quem cogita rigorosamente, quem questiona, comprova a sua própria existência. Faz todo sentido. A grande revolução aqui é de onde vem a validação da vida. Antes, lembra, a prova de que a vida tinha propósito vinha de uma revelação divina ou lá do padre local. Sim, de cima para baixo. Agora, a existência do indivíduo é validada e garantida pela sua própria capacidade de pensar criticamente. É uma emancipação gigantesca. Total. O indivíduo se basta para provar que é real e que tem valor. É um superpoder intelectual recém-descoberto. É o despertar da razão. Mas olha, se a gente puxar esse fio, caímos direto numa armadilha que o material de origem me aborda muito bem. Que armadilha? Se esse novo indivíduo moderno do Renascimento é tão poderoso, racional, e descobre que a sua própria mente é o centro do seu universo, por que ele simplesmente não vai morar numa caverna no meio do nada? Ah, velha questão do isolamento. Se o penso logo existo resolve tudo e ele é tão autossuficiente, por que a gente precisa lidar com outras pessoas? Bom, a antropologia entra em campo para responder essa tensão, apontando para a natureza intrinsecamente gregária do ser humano. Gregária, de viver em grupo. Isso. A transcrição traz um momento de interação muito genuíno e até engraçado lá da sala de aula. Eu lembro dessa parte. O professor lança a máxima de que nenhum homem é uma ilha e tenta lembrar de quem é a frase. E aí os alunos não perdoam. Não perdoam. Em vez de citarem o poeta inglês John Donne, a turma brinca e grita o nome de um colega de sala, o João Antônio. A clássica piada de fundo de sala de aula universitária, né? Muito bom. Ilustra bem a dinâmica da fonte. Mas o fundo de verdade dessa brincadeira sustenta toda a antropologia política. Que é a ideia de que nós não somos ilhas. Exato. O ser humano não se basta. Por mais que a nossa razão, lá segundo Descartes, nos torne indivíduos universais, capazes de existir pelo simples ato de pensar, a nossa sobrevivência física exige o coletivo. A biologia exige o coletivo. O desenvolvimento da nossa linguagem, da cultura, das nossas emoções, nós carecemos uns dos outros de forma inescapável, sabe? A razão diz eu sou, mas a biologia diz nós precisamos. É o paradoxo do indivíduo moderno. Se conectarmos isso a um panorama maior, ele é universal pela razão, mas dependente pela biologia. Para quem está acompanhando a gente visualizar melhor esse paradoxo, eu pensei numa analogia. Pensem num smartphone de última geração. Ok, tô imaginando. O aparelho mais caro do mercado. Ele tem um processador fenomenal,
câmeras absurdas, uma capacidade interna de armazenamento incrível. Uma máquina potente. Ele é, sozinho, uma obra-prima da engenharia. Ele se basta na sua arquitetura de hardware, digamos assim. Certo. Mas, peguem esse smartphone genial e coloquem ele no meio do deserto do Saara, num raio de milhares de quilômetros sem nenhum sinal de Wi-Fi. Nossa. Sem torre de celular, sem Bluetooth, sem nada. A capacidade de processamento continua lá, mas perdeu seu propósito primário. Exatamente. Sem conexão com a rede externa, sem poder enviar uma mensagem, acessar um dado na nuvem ou se comunicar com outro aparelho. Ele vira só um peso de papel. Um peso de papel muito caro e com tela de vidro. A capacidade racional do ser humano é o nosso hardware de ponta, mas a sociedade é a rede Wi-Fi que nos dá a função. Nossa, muito boa essa comparação. Né? Sem o grupo, nossa racionalidade opera no vácuo. E a analogia do smartphone funciona perfeitamente para ilustrar a ponte para o nosso próximo dilema histórico. Qual dilema? É que, seguindo o raciocínio, nós não temos apenas um smartphone brilhante e autoconsciente tentando se conectar a uma rede. Nós temos milhões deles. Ah, milhões de indivíduos recém-despertos pela ideia de que são o centro do universo. Exato. Todos altamente racionais, questionadores e movidos por desejos e interesses pessoais. Então, o que tudo isso significa? Porque aqui a panela de pressão começa a apitar. Pensem no perigo para quem nos ouve. Um monte de gente convencida de que o mundo gira ao redor da própria mente. Vivendo espremida num mesmo espaço físico. Como é que essas pessoas não se matam para conseguir comida, terras ou poder? Como evitar um cenário caótico, tipo o filme apocalíptico, onde impera a lei do mais forte? O material de origem resolve isso nos introduzindo aos pensadores conhecidos como contratualistas. Contratualistas, pessoas que falam sobre contratos. Exato. Figuras centrais como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. O ponto de partida de todos eles era o que chamavam de estado de natureza. O que seria isso na prática? É um exercício mental sobre como seríamos nós antes de existirem leis, polícia ou governos. Um estado pré-político. Imagino que a visão sobre esse estado de natureza não fosse exatamente unânime entre eles, né? Longe disso. Hobbes, por exemplo, que escreveu o famoso livro O Leviatã. Sim, um clássico. Ele olhou para a natureza humana e basicamente enxergou um filme de terror. Para ele, o estado natural do homem era a barbárie, a violência e a desconfiança perpétua. É dele aquela premissa famosa de que o homem é o lobo do homem, não é? Ele mesmo. Sem uma força maior para nos conter, o nosso maior predador natural não é um leão de dentes de sabre. Somos nós mesmos competindo por recursos. Credo, bem pessimista. Mas a fonte também menciona Rousseau e Locke. Eles também achavam que éramos lobos prontos para devorar uns aos outros? O debate ganha tons bem diferentes aí. Rousseau já tinha uma visão quase oposta. Ele imaginava um estado de natureza onde o ser humano era o bom selvagem. Pacífico, livre. Isso. Até que alguém decidiu cercar um pedaço de terra e dizer, isso é meu. O que para Rousseau deu origem à desigualdade e ao caos. Ah, a invenção da propriedade privada estragou tudo na visão dele. Basicamente. Já o John Locke tinha uma visão um pouco mais moderada, focada justamente na proteção da propriedade e na necessidade de um juiz imparcial. Para quando as pessoas não conseguissem resolver suas brigas de forma racional. Exato. Mas olha, o detalhe crucial aqui é que, apesar de discordarem sobre o quão horrível era o estado de natureza, Hobbes, Locke e Rousseau concordavam em uma coisa. numa solução definitiva. Era preciso fazer um acordo, fechar um negócio para fugir da carnificina ou da instabilidade. O famoso contrato social. Segundo os contratualistas, a formação do que a gente chama de Estado moderno não é fruto da vontade de um rei com mandato divino. Não caiu do céu. Não. É um cálculo puramente racional de sobrevivência coletiva. A maioria decide, de forma tácita, que é muito mais seguro abrir mão de uma parcela da sua liberdade absoluta do que viver com medo constante no estado de natureza. Então, a gente assina um contrato invisível que diz basicamente: eu prometo não invadir a casa do meu vizinho e não pegar a comida dele à força, sobre a condição de que uma entidade maior me garanta que ele também não fará isso comigo enquanto eu durmo. Perfeita definição. E essa entidade maior
é o Estado. O que quer dizer que o Estado, no fim das contas, é uma ferramenta, uma tecnologia social desenvolvida para estabilizar a convivência pacífica. É a forma institucional de estabilizar o poder. É o casamento entre o racionalismo e a sociabilidade humana. Muito interessante. O Descartes nos mostrou que somos indivíduos isolados e pensantes. A antropologia nos mostrou que precisamos desesperadamente viver juntos. E o contrato social é a tecnologia que junta as duas coisas. Isso permite que esses indivíduos pensantes vivam juntos sem se autodestruírem. Para os contratualistas, o governo não é um fim em si mesmo, sabe? Ele só existe como instrumento. Exato. Um instrumento para garantir a segurança, a vida e os direitos desses indivíduos modernos. Tentar processar tudo isso muda completamente a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia, né? Muda mesmo. A gente começou falando sobre a queda de Constantinopla, monges fugindo com livros no século XV. E desaguamos na base de toda organização civil moderna. Pois é. Mas aí vem a pergunta final. Por que quem nos acompanha agora, no meio do trânsito ou lavando a louça, deveria se importar com debates teóricos sobre Descartes ou Thomas Hobbes? Porque toda a nossa estrutura civil atual opera em cima do código-fonte escrito por essas ideias. A transição do teocentrismo para o antropocentrismo desenhou o mundo livre como a gente entende hoje. Ah, claro. Toda vez que alguém exerce seus direitos, questiona uma política pública, exige um direito do consumidor, ou até mesmo assina um contrato de aluguel, A pessoa está agindo sob a premissa de que a vontade individual dela, baseada na razão, tem valor e peso jurídico. nós somos todos herdeiros diretos daquele penso logo existo do Descartes. É verdade. A ideia de que a gente é portador de direitos inalienáveis só por ser capaz de pensar. Isso não existia no mundo feudal de jeito nenhum. Era impensável. É uma conquista monumental que a gente acaba banalizando por causa do costume do dia a dia. Total. Sem essa revolução de olhar para o próprio umbigo e para a própria mente, em vez de esperar que os céus ditassem as regras, o conceito moderno de cidadania nem existiria. E o que torna essa análise profunda de hoje ainda mais pertinente é perceber que o conceito de indivíduo moderno, ele não é uma estátua de pedra. Não é mutável, né? Ele foi construído num contexto de ruptura histórica e tecnológica. E agora as ferramentas que a gente utiliza para exercer a nossa razão também estão mudando. Nossa, sim. E é exatamente com essa provocação que a gente quer deixar uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, Uma pulga atrás da orelha. para digerir depois que a nossa exploração acabar. O material inteiro de hoje mostra que a nossa identidade moderna foi erguida sobre o pedestal exclusivo da razão humana. O cogito ergo sum. Nós somos os únicos que duvidam, questionam e criam ativamente. Mas hoje a gente está vivendo um abalo sísmico que pode ser tão grande quanto a queda de Constantinopla. A inteligência artificial. Sim, e um mundo onde a IA começa a simular a capacidade de aprender, de ponderar, de compor textos e, olha só, de cogitar respostas. O que vai acontecer com a definição de indivíduo? Essa é a fronteira final da nossa época, com certeza. Se a validação da existência moderna era um monopólio humano sobre o pensamento crítico, a simulação avançada desse pensamento por máquinas levanta um baita questionamento estrutural. Se não somos mais as únicas entidades operando a razão, estaremos nós à beira de um novo renascimento? Um evento brutal que vai forçar a humanidade a reescrever, pela segunda vez na história, o que significa de fato existir. E qual é o nosso papel no universo, né? É algo para se pensar da próxima vez que pedirem para uma IA escrever um e-mail ou resolver um problema. Será que ela também está lá cogitando? Fica a grande dúvida. Um grande abraço a todos que nos acompanharam neste mergulho fascinante pela construção e o futuro da mente humana. Foi uma discussão essencial para entender o chão em que pisamos hoje. Até a próxima exploração, pessoal.